Esse spin-off vai fazer Shumatsu ter um nível de poder surreal. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, vai ser o vídeo do capítulo 2 do novo spin-off de Shumatsu. Um spin-off que, além de estar trazendo um monte de figuras mitológicas que muita gente já queria ver na própria obra original, também vai com certeza elevar os poderes de Shumatsu a um grau que a própria obra nem chegou a mostrar. E isso é extremamente positivo, porque agrega em muitos pontos em que a obra original não tem espaço de explorar, como o funcionamento dos panteões do paraíso em coexistência e também o funcionamento e extensão reais dos poderes da obra. Fora que também pode ser que essa obra explore muitos pontos de lore que a obra não conseguiu mostrar. Simplesmente esse spin-off foi a melhor coisa feita pra Shumatsu há muitos anos. Mas enfim, meus manos, eu não quero me alongar muito aqui no início. Não esquece também de conferir meu canal secundário, Tsuki 2. Lá eu só vou postar gameplay de jogos de terror e jogos bizarros de segunda a sexta. Então se você gosta um pouquinho de mim e quer ver uma gameplay de alto nível, confere lá. É o primeiro link na descrição, também tá no comentário fixado e também tá no final do vídeo. Já aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra ficar sempre ligado em tudo do universo de Shumatsu no Valkyrie. E claro, também compartilha esse vídeo porque isso me ajuda demais. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vambora pro vídeo. O capítulo 2 do spin-off do Apocalipse dos Deuses se chama Deus do Sol. E ele começa já com um grande anúncio relembrando os lutadores da primeira rodada desse torneio. De um lado temos o Deus do Sol egípcio Ra de mãos nuas e do outro lado temos o guerreiro semideus Kuchulain, segurando um tronco de madeira giga enorme que talvez seja sua arma divina? Não sei dizer, realmente não dá pra saber. É dado o início da luta pela nova juíza chamada Yar, que pra quem não lembra é uma aprendiz do Heimdall. E nesse início de luta a gente consegue ver um contraste gigante dos lutadores, onde de um lado Ra simplesmente fica parado sem se importar com nada, e já do outro lado Kushu avança veloz como um foguete. Os deuses da plateia se surpreendem que Kuchulain simplesmente sumiu dos seus olhos. E realmente, mano, a velocidade do bagulho tá tipo o Okita agora na 10ª rodada, tá ligado? O bicho tá teleportando praticamente. Mas Ra continua sem expressão nenhuma, afinal seus olhos já revelam onde seu oponente está. E é mostrado que Kushu não avançou em direção reta, ele deu um super pulo pra cima de Ra. Tudo isso com o objetivo de dar uma investida em cima do seu oponente. Kushu investe direto em um ataque no chão na direção do seu oponente Ra, que a princípio sentiu o golpe. Só que uma silhueta de Ra ao lado do ataque revela que talvez não tenha sido tão fácil assim. E Kuchulain olha pro lado percebendo que errou o golpe e tenta novamente. Um segundo golpe na horizontal, mirando direto o rosto do deus Ra, que ainda continua imóvel e com os braços cruzados, sem medo de absolutamente nada. Mas Ra simplesmente desvia desse segundo golpe como se não fosse nada também. E Yar começa a gritar que isso é incrível. Ela diz que Ra está desviando por um triz de todos os ataques furiosos de Kuchulain. Eu acho que falar um triz foi bem exagero, tá? Porque aparentemente o Ra tá desviando sem problema nenhum. Ares comenta que esse semideus que está lutando contra Ra é um ser bem interessante. Zeus diz que ele é cheio de vida, mas Hermes comenta que ele é um pouco selvagem demais. E Ra olha com um rosto de desaprovação pro Kushu e diz que ele realmente não tem inteligência nenhuma e também não tem nenhum refinamento. E que além disso, Kushu também não tem sequer nenhuma divindade. E Ra diz isso meio que menosprezando bastante seu adversário. E um bagulho interessante que provavelmente vai ser o objetivo dessa obra é que ela não vai ser focada em soco e combate direto. Ela vai ser focada em realmente poderes dos deuses. Pelo que deu pra entender, cada deus desses não vai ter uma arma divina, mas vai ter uma divindade suprema. Até porque nenhum dos deuses da lista que apareceram agora carregam nenhuma espécie de arma divina, tirando o Kuchulain, claro que tem um tronco de árvore. Outro exemplo disso é o próprio Indra, que lá no flashback do Shiva na luta contra Rudra ele não tem nenhuma arma divina, ele só tem os raios. A não ser que a arma divina dele seja o cigarro que ele tá fumando, né? Mas eu acho bem difícil. Não acho que ele vai ter o back divino. E no momento que Kushu tenta atacar novamente Ra com sua arma tronco de árvore, em resposta Ra simplesmente para esse ataque com seu braço sem fazer absolutamente esforço nenhum pra isso. Kushu vê isso e fica chocado sem saber como um golpe tão bruto como esse foi parado assim tão fácil. Mas não só ele, deuses como Zeus, Morrigan, Sun Wukong e Hermes também ficam impressionados com isso. A narradora diz que isso foi surpreendente e enquanto Kuchulain recua pra longe de Ra de novo, ela continua dizendo que Ra não apenas evitou todos os ataques ferozes de Kushu, como também dessa vez ele também os parou com apenas uma mão nua. Os dois lutadores se encaram frente a frente enquanto a narradora continua dizendo que é como se Ra estivesse dizendo que os ataques de Kushu não valem nem a pena serem esquivados. Os deuses da plateia começam a elogiar essa força de Ra, dizendo que esse é exatamente o esperado do Lorde egípcio. Alguns outros dizem que ele é assustador, e outros deuses comentam que mesmo sendo essa uma luta entre deuses do reino celestial, o deus Ra é simplesmente absoluto, líder de um panteão e também o deus do sol, lutando contra um mero semideus. Agora na plateia, 3 deuses chineses surgem comentando sobre essa luta. Eles são Baihu, Xuanu e King Long, 3 deuses muito reverenciados no taoísmo. Eles dizem que naturalmente esse semideus nem deveria estar aqui entre eles. Baihu diz que sempre achou que Ra fosse um cara muito arrogante, mas que tá bem impressionado com essa força dele. Mas Kinglon diz que ainda é muito cedo para eles fazerem qualquer julgamento em cima do que eles estão vendo.
acontecendo. E Xuan diz que outra possibilidade é que talvez aquele semideus na arena seja apenas fraco demais. Mas um quarto membro desses deuses aparece no meio dizendo que talvez na verdade o Sr. Ha já esteja fazendo alguma coisa no meio da luta. Esse quarto deus é Suzaku, o líder desse quarteto de deuses, sendo eles os 4 deuses celestiais da China, mas também um dos que vai lutar o novo Ragnarok. Já dentro da arena, Kuchulain em pensamento diz que seus golpes não são tão fracos como estão parecendo, mas mesmo assim Ha parou eles com um só braço, e com isso ele se pergunta se isso não passaria de algum truque do oponente. Kushu avança novamente e diz que mesmo que isso seja apenas um truque, isso agora não importa, mas agora de repente, de um jeito totalmente inesperado, Kuchulain para e trava bem antes de chegar no seu oponente. A narradora grita perguntando o que teria acontecido com Kuchulain e o porquê ele parou de repente assim, dizendo que claramente tem alguma coisa errada acontecendo, e apenas Kushu faz uma cara quase que apavorada diante dessa situação. Ares grita reconhecendo o que estava acontecendo no campo de batalha, dizendo que essa é exatamente a mesma coisa que aconteceu com ele quando ele se encontrou com Ha. Ele começou a aquecer até desmaiar no chão perante o poder do deus egípcio, e Ha na arena diz que agora Kushu está conhecendo e sentiu a divindade do deus supremo egípcio. E durante a liberação de poder do Ha em meio à luta, todos na plateia começam a passar calor, quase que não conseguindo respirar também, mas o mais inesperado acontece do nada. Pessoas passam por ele servindo bebidas geladas, e essas pessoas não são ninguém menos que as deusas da mitologia egípcia, sendo elas Sekhmet, Isis, que tá linda demais, sério, chonei, e também Hathor. A narradora grita surpresa se perguntando quando que elas apareceram e por que as deusas do reino egípcio estão servindo bebidas para todo mundo. E por último, uma quarta deusa aparece dizendo que esses são cuidados necessários nesse momento. Ela diz que o poder ardente do Sr. Ha quando entra em combate se torna ainda mais ativo e libera ondas e ondas de calor, e diz também que como resultado o calor e a seca são comparáveis a de um deserto, até mesmo na plateia. E ela diz em seguida que na arena a situação é ainda bem pior. Essa deusa é a deusa Bastet, que termina a frase dizendo que é como se fosse uma barreira estelar com energia máxima. E esse é exatamente o nome do ataque do Ha, o nome dessa habilidade que ele tem de tornar tudo à sua volta como se estivesse num deserto. E no quadro aparece Ha como se fosse um sol completo na frente do seu oponente, um quadro que eu particularmente achei extremamente foda. Kuchulain começa a respirar bem forte e logo em seguida uma onda forte de poder bate no seu corpo, uma onda de calor imensa como se ele estivesse pronto para ser cremado por inteiro. Mas Kushu ainda tenta resistir e crava sua arma no chão tentando conter esse poder. A narradora da luta, que também está sendo afetada por esse poder, diz que esse calor imenso é sem exagero um inferno ardente. Ela diz que nem mesmo a cabine de transmissão consegue suportar esse calor e fala também que ela precisa urgentemente fugir para o céu. E nisso aparentemente ela agarra um corvinho e sai voando assim. Hermes diz que essa barreira estelar é realmente uma técnica aterrorizante e que Ha é realmente digno do seu título de deus do sol. Ares diz que essa onda de calor incapacitou ele instantaneamente, mesmo ele sendo o deus da guerra, e também fala que se essa técnica estivesse ativa desde o início da luta, então seria bem impressionante que Kuchulain tenha realizado ataques tão ferozes nesse meio tempo. Hermes diz que provavelmente tanto o poder quanto a velocidade de Kuchulain foram severamente reduzidos nesse tempo, e é por causa disso que seus ataques foram facilmente evitados e contidos. Mas um dos deuses da trupe do Shiva diz que no entanto uma coisa ficou bem clara pra ele, que quando Ha luta a sério tudo fica quente e desagradável, e outro deus indiano junto de Shiva concorda com ele. A narradora diz que vai explicar as condições de vitória e derrota no torneio do Apocalipse dos Deuses, e ela diz que a maneira de decidir o vencedor nessa luta é bem simples. As condições são 3. A primeira delas é a rendição, a segunda delas é a incapacitação e a terceira delas é a morte, que é basicamente a mesma coisa que Reiko Sensen atualmente. Então ela diz que, portanto, dado o estado de Kuchulain, eles já podem dizer que o resultado já está decidido. O deus Ra fala que essa luta foi uma total decepção e que no fim isso foi apenas uma perda de tempo. Sun Wukong diz que também que esse final foi bem anticlimático e que não serviu nem para conseguir informações para a próxima luta. Suzaku diz que achou que a ferocidade e a energia dele semelhantes às de uma fera eram boas armas, mas não imaginou que uma estratégia desse nível iria ser suficiente para acabar com ele, falando do Kuchulain, e termina dizendo que realmente o Apocalipse não vai ser nada fácil. Já Bastet diz que essa foi uma vitória magnífica de Ha sem sequer usar um dedo, e a narradora logo em seguida se prepara para anunciar que a primeira luta da primeira rodada tem como vencedor o grande deus egípcio Ra, mas antes dela conseguir completar essa frase, algo interrompe e surpreende os dois. O deus Ra olha rapidamente para trás enquanto Zeus, impressionado, dá uma breve risada. Aparentemente isso não foi o suficiente para derrotar o herói semideus, e ele se levanta novamente na arena contra Ra. A narradora diz que parece que a luta ainda não acabou, e num ataque extremamente poderoso, Kushu destrói todo o chão da arena, como se fosse o próprio terremoto, enquanto pedaços imensos da arena saem voando por várias direções, incluindo na direção do seu adversário. A narradora, impressionada, se pergunta o que está acontecendo, e no meio do ataque de
fúria de Kuchulain, ela diz bem alto que aquele Kushu, que todos acharam que já estava totalmente incapacitado, está agora arrancando pedaços do chão e lançando um intenso ataque de dispersão. E nesse momento vários pedaços voam em direção do próprio Ra, enquanto ele apenas olha reto com uma expressão bem séria no rosto. Mas dessa vez Ra fez um movimento de esquiva muito mais brusco do que antes, e no meio do desvio Kuchulain lança mais diversas pedras em direção ao Ra, que está no meio do ar, cravando seu tronco no chão e arremessando mais dezenas de pedras como se fosse o tronco um próprio terceiro braço. A narradora diz que essa metralhadora de pedras simplesmente não está parando, e Ra se prepara para responder Kuchulain à altura, dizendo que o que Kuchulain está fazendo não é nada demais contra ele, e Ra em pleno ar ataca as pedras e as destrói facilmente. Mas inesperadamente Kuchulain avança contra Ra para fazer um ataque corpo a corpo com sua arma em mãos, e faz isso com uma velocidade gigantesca que impressiona novamente todos os deuses, incluindo o próprio Zeus, Hermes, Shiva e até mesmo o próprio Ra, e chegando agora muito mais perto do que antes, Khonshu realiza finalmente o seu golpe. E com essa presença de Kuchulain, Ra fica indeciso sobre o que fazer contra esse ataque. Ele pensa que talvez ele devia desviar, mas ele pensa melhor e de novo diz que talvez ele devesse bloquear, mas de novo ele pensa melhor e mais uma vez decide. Dando um grande chute em Kuchulain, Ra decide que ele deve contra-atacar e assim o faz, acertando um contra-ataque em cheio no rosto de Kuchulain. A narradora grita sobre esse contra-ataque de Ra e diz que esse foi um chute bem alto e devastador, e também diz que Kuchulain mais uma vez não conseguiu revidar, e o mesmo sai voando bem rápido pro outro lado da arena. Ela grita dizendo que essa foi uma retomada de batalha violenta, e diz que foi um ataque intenso sem nem tempo para respirar. Ela continua dizendo que ainda assim, mesmo depois dessa surpresa, a situação da batalha permanece a mesma. Os deuses chineses comentam que essa troca de golpes de agora foi bem inesperada da parte do Ra, já que aparentemente enquanto eles pensavam que Ra iria bloquear ou desviar, ele na verdade contra-atacou, e dizem que coisas como contra-ataque não são típicas do Lord Ra. Zeus, dando uma risada bem alta, diz que esse ataque furioso de Kuchulain não deixou outra opção para Ra a não ser contra-atacar, e diz que até o próprio Ra teve noção disso na hora do ataque. Zeus fala também que esse garoto Kuchulain está muito mais rápido e muito mais forte do que se comparar com o início da luta, e Kuchulain, com o corpo todo queimado e sangrando, abre um sorriso de maníaco, dizendo que finalmente seu corpo está começando a aquecer agora, e grita para Ra dizendo que essa luta está longe de terminar e que eles estão apenas começando. O narrador começa a dizer que nesse exato momento os participantes do Apocalipse que estavam assistindo e alguns outros guerreiros poderosos da plateia tiveram uma percepção em comum. Essa percepção foi que agora sim começou a ficar um pouco interessante. Sabendo desse sentimento ou não, o deus Ra de repente desativou a barreira estelar. A narradora da batalha se pergunta o que Ra estaria fazendo agora, e o narrador fala que essa ação inexplicável de Ra atraiu toda a atenção do público novamente para ele. Alguns se perguntaram se Ra iria se render, mas outros disseram que não era isso. O narrador fala que apenas Kuchulain, que está tão próximo de Ra agora, foi o único que percebeu isso, que ele foi o único que viu essa expressão que Ra tá fazendo agora, que mais parece um arregão 50%, com metade sim e metade não. Mas é dito que Kuchulain também foi o único que entendeu a verdadeira intenção de Ra na luta, e dando um close em cima dos dois, mirando o sol que ilumina os dois guerreiros na luta, é que esse capítulo termina. Gurizada, eu realmente adorei esse capítulo quase que do início ao fim. Igual também tô amando essa arte e a demonstração de poderes dos personagens, tá muito bom. O Kuchulain demonstrando um nível de força superior a qualquer um dos lutadores do Ragnarok original em feitos, se comparando talvez a apenas o Hércules destruindo a cidade de Londres. Lembrando que eu não tô dizendo que ele é mais forte, eu tô dizendo que ele tem mais feitos e demonstrou mais, antes de comentarem besteirinhas, tá ligado? E eu digo força bruta e destruição, tá ligado? Igual também a meia demonstração do poder do calor do Ra, e eu espero que explore muito mais e que mostrem numericamente quantos graus ele consegue atingir, porque dar o nome de barreira cósmica não diz literalmente nada, só diz que é um poder muito forte. E sinceramente eu quero que esse mano tenha poder galáctico, tá ligado? Que ele tenha um poder, tipo, similar ou superior ao sol mesmo, tá ligado? E vendo apenas esse início da luta eu já tô real empolgado pra todas as próximas lutas que iremos ter nesse spin-off, principalmente sobre aqueles seres como Hydra e Surtur, que nas mitologias são imensos em tamanho, e eu espero real que nesse novo Ragnarok seja assim, ou pelo menos similar, que eles sejam maior do que a maioria dos lutadores, tá ligado? Mas enfim, meus manos, eu vou terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Comentem aí o que acharam do vídeo e também comentem o que acharam desse novo capítulo. Eu sei que o vídeo tá meio atrasado, mas felizmente eu consegui postar ele antes de acabar o mês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e também espero vocês no próximo. Até mais, meus manos. Falou!